E aí pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje vai ser movimentos da Terra, uma aula bem básica, tá? Mas ela é muito importante, a gente vai discutir algumas nuances importantes que muitas vezes a gente não vê na escola sobre os movimentos da Terra, para você se preparar bem para o seu vestibular. Então, a primeira questão que aparece para a gente é quantos movimentos a Terra tem? Na prática, a Terra só tem um movimento. Como assim? Você deve estar se perguntando por que na escola você aprendeu que existem pelo menos dois movimentos, né? A rotação e a translação. É que na verdade a gente pode considerar esses dois movimentos e todos os outros que a Terra apresenta como um único movimento. Por exemplo, quando você está andando de bicicleta, a roda ela está fazendo um movimento de rotação. Afinal, ela está girando em torno do próprio eixo. Mas ao mesmo tempo, a roda está andando, né? Ela está fazendo um caminho em linha reta, considerando que a pessoa que esteja andando de bicicleta esteja fazendo também um caminho em linha reta. Então a gente tem dois movimentos, a roda girando e a bicicleta se movendo. A gente pode considerar esses dois movimentos como um só. Isso quer dizer que se eu colocar um ponto, escolher um ponto qualquer na superfície da roda, eu posso desenhar uma trajetória, ok, da roda, que vai, aliás, a trajetória desse ponto, que pode supor a existência de só um movimento. Eu vou colocar a figura aqui para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Então, na prática, existe um movimento que pode ser dividido em duas componentes, ok? A gente tem o movimento de rotação da roda e o movimento do andar da bicicleta. Seriam dois componentes de movimento da roda, ok? Dois componentes de movimento desse ponto específico que a gente escolheu. Ou seja, na prática é um movimento só que pode ser decomposto em vários. E a mesma coisa acontece com o planeta Terra. Na prática existe apenas um movimento, mas a gente pode decompô-lo em vários outros movimentos. Mas, sabendo disso, então quantos componentes de movimento a Terra tem? Na verdade, a resposta para essa pergunta não é tão simples, porque a gente pode considerar, por exemplo, que o Sol ele não está parado no espaço, ele está rotacionando na Via Láctea, em torno do centro da Via Láctea. A Terra ela está girando em torno do próprio eixo, a Terra está girando em torno do Sol, a Terra está cambaleando assim, em torno do seu eixo de rotação. Enfim, a gente pode considerar vários movimentos e é óbvio que aqui eu não vou conseguir trazer todos. E para um estudante não é nem necessário saber todos os movimentos, todas as componentes, né, do movimento. Mas a gente pode escolher aí quatro movimentos principais. Dois deles são extremamente conhecidos e outros dois não são tão conhecidos, mas por trazerem alguns impactos importantes, a gente vai trazer aqui. Então, beleza. O primeiro movimento é o movimento mais simples de todos, que você já deve com certeza ter ouvido falar, que é o movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Isso quer dizer que a gente tem aqui a esfera celeste, a gente tem o eixo da Terra e a gente tem a Terra girando em torno desse eixo. É o movimento mais básico, a Terra girando em torno de si mesma, ok? Mas vamos entender um pouco melhor como este movimento vai acontecer. Se a gente convencionar, tá, que a Terra tem o hemisfério norte para cima e o hemisfério sul para baixo, isso vamos lembrar é só uma convenção, porque na prática no universo não existe cima e baixo, mas esse movimento vai estar sendo realizado do lado esquerdo para o lado direito. Okay? Então, se a gente coloca a Terra posicionada com o hemisfério norte para cima e o hemisfério sul para baixo, o movimento vai se realizar da esquerda para a direita. Se a gente olhar a Terra de cima, de novo, só uma convenção, né? Isso na prática não existe. Mas olhando de cima, considerando que a parte de cima seja o hemisfério norte. Olhando, colocando como ponto central o hemisfério norte. Aliás, o polo norte, né? A gente olhando de cima, a gente vai ver que esse movimento ocorre em sentido anti-horário, ok? Então, conforme as convenções que consideram o norte para cima, o norte em cima do sul, a gente tem um movimento de rotação que ocorre de esquerda para a direita e no sentido anti-horário. O movimento de rotação ele vai ter uma importância muito grande para nós porque é ele que vai definir os dias e as noites. Isso quer dizer que a gente só tem dia e noite porque a Terra rotaciona em torno do seu próprio eixo.
Se ela estivesse parada, a gente não teria esse cenário de dia e de noite. Além disso, esse movimento de rotação, do modo como ele acontece, vai definir que os astros, o Sol e o restante das estrelas, nasçam no quadrante leste, nasçam a leste, não exatamente, a gente vai discutir isso em aulas futuras, mas não exatamente no ponto cardeal leste, tá? Mas nasce no horizonte leste e se põe no horizonte oeste. Isso é por conta do movimento de rotação da Terra e do sentido que ele tem, ok? Agora uma pergunta importante. Quanto tempo demora o movimento de rotação? Muita gente vai supor, se ele é responsável pelos dias e pelas noites, o movimento de rotação vai durar 24 horas. Na verdade, não. O movimento de rotação ele vai demorar 23 horas e 56 minutos. Tá, mas então quer dizer que o dia não demora 24 horas? Na verdade, não é bem assim. Porque a gente vai ter uma diferenciação importante do que é o dia. A gente vai ter o dia sideral e o dia solar. O dia sideral ele vai ser contado a partir do tempo que a Terra, no seu movimento de rotação, passa por um ponto. Ela gira 360 graus e volta para aquele mesmo ponto. Ou seja, o tempo de rotação da Terra, na prática, é o dia sideral. Esse, como eu falei, demora 23 horas e 56 minutos. Agora, existe um outro tipo de dia, um outro conceito de dia, que seria o dia solar, que é o que a gente usa nas nossas convenções. E esse dia demora 24 horas. E ele considera o tempo que o Sol demora para cruzar o céu, partindo de um ponto, dar a volta completa e voltar para esse ponto. Ou seja, se a gente considerar só o movimento da Terra em si, 23 horas e 56 minutos, dia sideral. Se a gente considerar o Sol passando por um ponto e voltando para esse mesmo ponto, 24 horas, dia solar. Mas por que existe essa diferença no tempo do Sol passar por um ponto e voltar por esse ponto e o tempo da Terra rotacionar? Guarda essa informação, guarda essa dúvida na cabeça, a gente vai trabalhar um outro movimento daqui a pouco que vai ajudar a entender isso. Beleza, o movimento de rotação não parece ser muito difícil, certo? Agora o segundo movimento, o movimento de translação. A translação é um dos dois movimentos que a gente aprende desde o primário que a Terra faz. E a translação nada mais é do que o movimento da Terra em torno do Sol. Simples, né? Na prática, o movimento de translação na física não é isso. Vou pegar aqui um exemplo, essa caneta. Esse movimento aqui seria um movimento de translação, teoricamente. Ou seja, um movimento em linha reta. O que a Terra faz em torno do Sol é um movimento circular. Mas se convencionou chamar esse movimento de translação, o movimento que a Terra faz. Mas na prática, no sentido estritamente físico, isso aqui que é o movimento de translação. A gente apelidou o movimento da Terra de translação, mas é importante salientar que o nome mais correto para ele seria o movimento de revolução. Okay? Então, o movimento da Terra em torno do Sol é um movimento de revolução, também conhecido como translação, embora em seu sentido estritamente físico estaria incorreto. Mas o movimento de translação ou revolução, ele vai ter uma consequência que é muito importante, que você tem que saber, que é as estações do ano. Mas é importante salientar que as estações do ano não dependem exclusivamente do movimento de revolução. Se o nosso planeta tivesse aí um movimento de revolução em torno do Sol, mas o eixo de rotação da Terra tivesse um ângulo de 90 graus em relação ao plano da órbita, vamos supor que aqui esteja o Sol, aqui está a Terra e o eixo da Terra ela é assim, ó, em pé, 90 graus. Se esse fosse o movimento, nós não teríamos estação do ano. Então é incorreto dizer que o movimento de revolução causa as estações do ano. Na verdade, o que vai causar é o movimento de revolução e a inclinação do eixo da Terra. Mas é importante salientar uma coisa. A inclinação do eixo da Terra ela é em relação a quê? Se no universo a gente não tem cima, não tem baixo, não tem lado, enfim, não tem esquerda, direita, leste, oeste, é inclinado em relação a quê? Em relação ao plano de órbita, que isso é muito importante.
A gente tem a Terra, vamos supor que a Terra está nesse ponto no final aqui do meu braço e o Sol está aqui no meio. Quando a Terra anda em torno do Sol, ela cria um plano de rotação. E a angulação é em relação a esse plano, é inclinada em relação a esse plano. Mais precisamente, a gente vai ter uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, ok? Então é uma inclinação substancial que vai causar as estações do ano. Só que a gente tem mais uma pegadinha. Esse ângulo de 23 graus e 27 minutos, ele não é em relação ao plano de órbita. A Terra está inclinada em relação ao plano de órbita. Mas esse dado numérico, esse ângulo é em relação a uma linha perpendicular, ok? A esse plano de rotação. Você deve estar com a cabeça explodindo agora, né? Mas na prática não é muito difícil. Aqui a gente tem um plano de rotação, de revolução, de translação da Terra, o plano de órbita. A gente traça uma linha perpendicular, que é uma linha de 90 graus, e o ângulo é em relação a essa linha. Então, olha só, esse ângulo de 23 graus e 27 minutos é em relação a essa linha perpendicular ao plano de órbita, ok? Um pouco complexo, mas não é tão difícil assim de compreender a partir do ponto que você aprende esses conceitos básicos. Beleza, você lembra que eu pedi para você guardar na cabeça, ok? Que o dia sideral e o dia solar são diferentes. A gente não explicou por quê, porque a gente precisava entender esse movimento de revolução, tá? Porque enquanto o dia, vamos relembrar, né? O dia sideral é o tempo que a Terra demora para dar uma volta inteira de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Então, isso quer dizer que se eu colocar um ponto em determinado ponto da Terra, até ele voltar para o mesmo lugar, eu vou ter um dia sideral, certo? Mas o dia solar ele vai ser diferente porque ao mesmo tempo que a Terra está girando em torno do próprio eixo, ela está girando em torno do Sol. Então, para mim ter um ano solar, ou seja, ter o Sol na mesma posição que ele estava no dia anterior, além da Terra girar totalmente em torno do seu eixo, um giro de 360 graus, ela vai precisar girar mais um pouquinho para compensar essa andada que ela deu em torno do Sol, ok? Eu vou colocar isso em imagem que é muito mais simples de entender. Pode parecer realmente complicado, mas vendo por imagem você consegue compreender que para a Terra voltar até aquele ângulo exato que ela tinha, apontando para o Sol, ela precisa girar um pouco mais. E é essa diferença que a gente vai chamar, essa diferença que vai causar esse gap, esse intervalo entre o dia solar e o dia sideral. Agora, com o movimento de revolução, a gente vai ter algo bastante similar. A gente vai ter o ano sideral e o ano solar. Se você fazer uma comparação com o dia sideral e o dia solar, não fica tão difícil de entender. Da mesma forma que o dia sideral, o ano sideral é o tempo exato que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Então vamos supor que a Terra está nesse ponto, o Sol está aqui. Até a Terra retornar para este ponto, a gente vai ter o ano sideral. Esse ano sideral vai demorar 365 dias, 6 horas e 9 minutos. Mas não é esse tempo que a gente vai usar para construir os nossos calendários. O que a gente vai usar na prática, da mesma forma que o dia solar, que a gente usa em detrimento do dia sideral, a gente vai usar o ano solar, ok? Mas, de novo, para entender isso, a gente vai ter que entender um outro movimento. Então, fica com isso na cabeça, a gente vai ter também uma diferença entre os dois. O ano solar ele vai demorar 365 dias, 5 horas e 48 minutos, ok? Agora, mais um movimento, o terceiro movimento é o movimento de precessão. E aqui eu vou ler uma frase que é bem interessante de um livro que também é muito importante, que eu vou colocar aí na descrição, que é O Tempo, que o Tempo Tem. É um livro bem interessante, se você se interessa pelo assunto, astronomia, eu recomendo. Ela sintetiza o que é esse movimento de precessão. Vamos lá. Um corpo rígido que gira em torno de um eixo e que não está perpendicular ao plano fundamental acaba recebendo forças adicionais que provocam um movimento extra, ou seja, um movimento de precessão.
E não é nosso objetivo aqui explicar fisicamente o que é esse movimento de precessão. Mas na prática é a mesma coisa que acontece quando você joga um peão, por exemplo. Ele tem aí um movimento de cambaleamento, ok? Que é natural desse giro de um corpo sólido sem estar paralelo, sem estar perpendicularmente em relação ao plano em que ele gira. Complicado, né? Mas na prática não. A gente tem aqui o eixo da Terra, ok? Inclinado. E o movimento de precessão é isso aqui, ó. É esse giro que o eixo da Terra faz. Se eu mudar o ângulo, colocar assim, a gente vai ter o eixo inclinado, né? Você consegue ver que é formado, ó, um círculo. E esse é o movimento de precessão. O movimento de precessão ele não é muito estudado, especialmente porque ele tem um período de duração muito grande que chega a ser imperceptível. Esse movimento, para o eixo da Terra fazer esse círculo completo na base, né, imaginária que a gente criou aqui, demora 26.000 anos, ou seja, é um tempo muito grande. Mas por que ele chega a ser importante? Porque, na verdade, é o movimento de precessão que vai causar essa diferença entre o ano solar e o ano sideral. Agora, para entender a diferença entre o ano solar e o ano sideral, eu preciso que você exagere agora no nível de abstração, tá? E pode parecer um pouco complicado, mas tenta reassistir mais outra vez, prestar atenção nas figuras que eu vou colocar aqui na tela, que vai ajudar você a entender. Eu quero que você pegue o Equador, a linha do Equador que divide a Terra em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul, e jogue ela para o universo, ok? Expanda ela tanto que ela vai parar lá no infinito. Então, inclusive você da própria Terra conseguiria ver o reflexo dela. Se você estivesse no Equador, por exemplo, você ia ver ela bem no meio do céu. Se estivesse no Polo Norte ou no Polo Sul, veria ela na linha do horizonte, porque ela está no infinito. Isso é o que a gente chama de equador celeste, ok? Essa expansão, essa projeção da linha do Equador no infinito, ok? E ao mesmo tempo, quero que você faça isso com o plano de órbita da Terra. E vamos lembrar que essas duas coisas não coincidem, ok? Porque existe a tal inclinação de 23 graus e 27 minutos do eixo de inclinação da Terra. Então a gente vai ter dois círculos que vão aí encobrir o planeta. O equador celeste, que vai ser o equivalente ao equador terrestre no espaço, e ele vai ser inclinado, porque a Terra ela é inclinada em relação ao plano de órbita, e o outro seria o próprio plano de órbita, que seria então paralelo. Com o movimento de precessão, o equador celeste vai cambalear como um peão em torno desse plano de órbita. O ponto de cruzamento entre o plano de órbita e o equador celeste a gente vai chamar de equinócio, ok? E vai ter um equinócio que vai ser... Isso tem muito a ver com estações do ano, tá? Mas guarde essa palavra, a gente vai falar numa próxima aula. Mas vai ter um equinócio que vai ser o mais importante, que é o equinócio de primavera para o hemisfério norte. Isso aí vindo de uma convenção também internacional, que seria o equinócio de março, que é o fim do inverno no hemisfério norte e o início da primavera. É o que a gente chama de equinócio vernal, tá? Como o equador celeste ele cambaleia em torno como um peão, em torno do plano de órbita, o equinócio ele vai a todo ano mudar de lugar, ok? Ele vai mudar de lugar e só vai retornar ao mesmo ponto depois de 26.000 anos, que é o tempo que demora para uma precessão ser completa. E você que talvez goste de signo, goste de astrologia, todos os signos que a gente tem, eles vêm de constelações que ficam paralelas ao plano de órbita, ok? Que elas ficam aí no caminho que o Sol teoricamente faz na Terra, mas na prática é o que a Terra está fazendo em torno do Sol. Por exemplo, aqui está o Sol, aqui está a Terra, é o que a gente consegue ver atrás do Sol, atrás da Terra, e também o que a gente vai conseguir ver atrás do Sol e atrás da Terra durante todo o movimento de translação, tá? Seria aquelas constelações que estão lá no limite, lá no final, que a gente consegue enxergar. Bem, hoje a gente está, esse equinócio está na constelação de Peixes. E daqui a alguns séculos esse equinócio vai estar na constelação de Aquário. Ou seja, o encontro entre o equinócio, entre o plano de órbita e o equador celeste vai se dar na constelação de Aquário.
E aí a gente vai entrar na tal era de Aquário, ok? Isso, embora pareça astronomia, aliás, embora pareça astrologia, é pura astronomia e pura geografia também. Então isso quer dizer que para o Sol, olhando da Terra, está fingindo que é o Sol que gira em torno da Terra. Para o Sol, ele sair do equinócio vernal, girar, entre aspas, em torno da Terra e voltar para aquele equinócio vernal, ele vai demorar um tempo diferente do que o que a Terra gira em torno do Sol, porque vai ocorrer uma movimentação do próprio equinócio vernal. Ou seja, o ponto de partida vai ser diferente do ponto de chegada, ok? A gente vai sair de um ponto, vai dar a volta inteira e a gente vai encontrar um ponto que vai estar um pouco antes do que estava o ponto de saída. Por isso que o tempo que o Sol demora para ir de um equinócio vernal a outro é um pouco menor do que o tempo que o Sol demora, do que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol. Complicado, né? Mas, de novo, eu peço que você reassista, preste bastante atenção, veja as imagens que eu vou colocar na tela para tentar entender que realmente é algo complexo. E agora você deve estar se perguntando por que diabos a gente optou por usar o dia solar e o ano solar, que são teoricamente e na prática bem mais difíceis de compreender, e por que não usar o ano sideral, que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, e o dia sideral, que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, para constituir os nossos calendários e as nossas convenções. Porque na prática, gente, é muito mais fácil para nós olharmos para o Sol no céu, tá? E supormos e analisarmos o seu movimento do que olhar um astro distante, por exemplo. Então, é muito mais compreensível usar o tempo que o Sol demora para ir de um equinócio a outro, que é algo que a gente consegue ver no céu. Inclusive, a gente vai entender melhor um pouquinho como isso funciona numa aula sobre o movimento aparente do Sol. É muito mais fácil olhar por essa ótica do que querer que a gente descubra o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Isso é muito mais difícil de obter do que simplesmente olhar para o céu e ver o Sol no mesmo lugar que ele estava no ano anterior, ok? Então, por isso que a gente usa essa convenção e não que seria teoricamente, hoje com os nossos conhecimentos, mais simples, ok? Último movimento, se você se assustou com a precessão, pode ficar mais tranquilo, o último movimento ele é muito mais fácil, que é a nutação. A nutação nada mais é do que uma variação do eixo, do ângulo, do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de órbita. A gente viu que a Terra tem uma inclinação em relação ao plano de órbita, certo? E essa inclinação é de 23 graus e 27 minutos em relação a uma perpendicular que parte do plano da órbita. Beleza. Mas isso não é exatamente fixo, ok? Isso é variável. Existe uma variação de aproximadamente 5 minutos entre esse ângulo, porque o eixo de inclinação da Terra está fazendo isso aqui, ó. Ele está variando. Aqui está o plano de órbita, aliás, aqui está perpendicular do plano de órbita, aqui está o plano de órbita e a Terra faz isso aqui também. Ou seja, existe uma variação no ângulo. Essa variação demora cerca de 18,6 anos e na prática não causa aí tantas consequências no modo como a gente calcula o tempo como os outros movimentos que eu apresentei, ok? A razão para isso, para o movimento de nutação, é a Lua, já que existe aí uma interação da gravidade da Lua sobre a Terra. A gente também vai falar mais sobre Lua um pouco mais para frente. Mas eu sei, parecia ser uma aula muito simples, mas a gente traz conceitos que é muito difícil de olhar sem ver um modelo 3D, por isso que é muito importante prestar atenção nas imagens que eu vou estar colocando, ok? Mas esses são os principais movimentos da Terra, essa é a rotação, a revolução, a precessão e a nutação, olhando para uma análise um pouco mais criteriosa, aqui, um pouco mais difícil do que aquela que a gente geralmente vê na escola, porque pode ser que o seu vestibular, dependendo do nível dele, cobre isso, ok? Eu espero que você tenha gostado. Fique ligado que em breve a gente vai ter mais aulas sobre esse tema aqui no nosso canal. E dê um like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e muito obrigado!